Bom dia, gente. A gente vai fazer a live hoje. E hoje a gente vai ler o texto O texto 21, tá? 2 Samuel 21. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua provisão e a sua proteção. Pai, protege os nossos filhos, Senhor. Protege eles, cuida deles, Pai. Em nome de Jesus, cuida deles. Cuida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, protege a nossa casa e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler o capítulo 21, tá? Fala assim: durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão, os gibeonitas. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas... Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ó, nós estamos no 2 Samuel 21... 2 Samuel 21, 2. Fala assim: o povo de Gibeão... Oi, Dri! Agora que eu fui ver, geralmente não aparece pra mim. Oi, Dri! Deus abençoa, viu? Ó, fala assim: o povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Interesse. Esses gibeonitas era assim: quando Josué entrou na terra prometida, né, em Canaã, Josué entrou, logo ele destruiu Jericó, né, as muralhas de Jericó, destruiu uma cidade chamada Ai. Quando ele destrói Jericó e Ai, esse povo, que são os gibeonitas, são um povo amorreu, eles ficam sabendo e ficam com medo de ser destruídos. O que eles fazem? Se vestem com roupas velhas, pegam odres, né, que era aquele saco de porvinho, bem velho, envelhecido de couro, calçados velhos, e eles vão até o Josué. Eles chegam até o Josué e falam assim: olha, a gente é um povo que... né, um povo que vem de muito longe, nós somos andarilhos e a gente tá muito cansado e a gente queria fazer um acordo de paz com você. E Josué, que não sabe que eles moram por ali, fazem um acordo de paz com eles, tá? Esse povo de Gibeão. 3 dias depois, o Josué fica sabendo que esse povo mora por ali, que esse povo era o povo que Deus mandou destruir daquela terra de Canaã. O que o Josué fala? Vocês enganaram nós, só que nós prometemos, né? Porque quando você promete diante de Deus, você tem que cumprir. Então eles falam assim: ó, nós não vamos matar vocês, mas vocês vão se tornar lenhadores, vão buscar lenha e vão buscar água pra gente. Então esse povo passa a trabalhar para o povo de Israel, né? Para os israelitas. Por quê? Porque quando se faz uma promessa, a gente deve cumprir, principalmente para Deus. Ó, aqui em Eclesiastes 5, 4, Eclesiastes 5, versículo 4, fala assim: quando fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz
e deixá-lo destruir o que você realizou, né? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus, tá? A Eclesiastes 5, do 4 até o 7 fala: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Ou seja, você não é obrigado a fazer voto nenhum. Mas se você fizer, você deve cumprir. E aqui Josué, que é o povo, né, que lidera o povo israelita, promete proteger esse povo e nunca matar esse povo. Aí beleza, o tempo passa e Saul pega o trono, né? Deus institui Saul como rei. Quando Saul vira rei, o Saul pensa assim, né? Ele luta contra os amalequitas, ele luta contra aquele povo que tá por ali. E aí ele pensa assim: nossa, esses estrangeiros vão causar guerra aqui entre a gente. Eu acho melhor matar os estrangeiros. Assim como os Estados Unidos faz deportando estrangeiros, ele pensou: eu vou acabar com o povo estrangeiro antes que o povo estrangeiro acabe conosco. Só que ele se esqueceu, ou ele passa por cima, tá? Não fica claro o texto se ele sabe, provavelmente ele sabe, porque ele é um israelita, mas aqui não fala no texto, aliás, não tem nem essa passagem onde ele mata, só vai vir até a passagem de Davi, aí que vai falar que ele matou os gibeonitas. Mas ele mata esse povo gibeonita, e havia um acordo de Israel de não matar, de não fazer mal, pelo contrário, de proteger. Então, ele descumpre uma lei, uma promessa diante de Deus. E aí vai vir essa fome sobre, uma grande fome que durou 3 anos, né? No primeiro ano, Davi fica meio assim. No segundo, ele, esquisito. No terceiro, ele se liga que o negócio pode ser espiritual. E aí ele vai consultar a Deus, tá? Às vezes algum processo demora muito, né? E aí você, opa, isso aqui tá errado. E aí ele consulta a Deus e Deus fala: é porque Saul descumpriu e matou os gibeonitas. Então, ó, o povo, número 2, tá? Versículo 2. O povo de Gibeão não era israelita, era um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele, pelo bem, né? Antes que esses caras nos matem, eu vou matar eles. Pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhe foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Ele pensou: se esse povo puder abençoar nós, né, os israelitas, então Deus se compadece e tira a fome do povo. Aí eles falam, ó, os gibeões falam: nossa, oi, bom dia, amor, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aí eles falam assim, ó: a nossa questão com Saul e sua família não pode ser resolvida nem com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Esse povo de Gibeão, na verdade, eles não eram de guerra, tá? Eles se trabalhavam para o povo israelita, né? Se tornaram lenhadores, catadores de água. Então, eles não queriam matar ninguém, só que eles queriam justiça. Então, ó. Então, o que é que querem? Davi pergunta. O que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir, para que não sobrasse nenhum de nós sobre o lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá. Oi, amor, Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus, o seu também. Aí, ó, nós enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Naquele tempo, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, a maneira de se vingar a morte de um parente da família era matando um outro parente da família. Tá? Por isso que Deus instituiu cidades de fugitivos. O que era isso lá em Canaã? Eram cidades onde aquele parente, se por acaso ele tivesse matado sem querer alguém, ele poderia fugir para aquela cidade, até ser julgado, tá?
Só que o que acontece aqui? Para restituir esse povo morto, os gibeonitas querem os descendentes de Saul. E o Davi vai dar. Aí ele fala, ó, eu entregarei, respondeu o rei. É injusto? É injusto. Mas era a ordem daquele povo, tá? Então a gente tá lendo história. Aí fala aqui, ó. Mas por causa do juramento que ele fez a Jonatas, que era o filho do Saul, que ele considerava como irmão, tinha feito um ao outro, né, o juramento de amizade, de lealdade, o rei não deixou que fosse morto o Mefibosete, que era o filho de Jonatas que ele resgatou, aquele de Lodebar que tinha, que era manco, né, era aleijado. Então, ó, por causa do juramento que ele fez a Jonatas, tinha feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, lembrando que eles tinham nomes parecidos, não são a mesma pessoa, os dois filhos de Rispa, filha de Aias, tinha tido de Saul. Então, o que ela tem? Ela tem dois filhos, chamado Arnone e Mefibosete. Armone. Pegou também 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Filha de Saul tinha tido de Adriel, filho de Barzilai. Então, a filha do Saul, junto com esse Adriel, né, filho do Barzilai, tinha da cidade de Meloá. Eles tinham 5 filhos. Então, ele pega 5 filhos, mais esses 2 filhos de Rispa. 5 filhos da filha de Saul, uma das filhas de Saul, e 2 filhos dessa Rispa, que tinha tido com o Saul. Então, ó, e Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. Trágico, né? Mas é história, tá? E todos os 7 morreram junto. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez abrigo sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até os dias em que a chuva de outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens da noite. Aqui a gente tem uma mãe. Uma mãe que zela pelo filho mesmo depois que o filho morreu, né? Os 2 filhos dela foram entregues, ela era concubina do Saul. E aí, como os filhos tá lá, tá morto, literalmente a chuva e sol, né, no tempo, ela arma a tendinha dela ali, a barraca dela ali, e ela fica tocando os bichos. A cena é triste, é grotesca, é tudo, mas é uma mãe tocando, é não aceitar a morte desses filhos. Infelizmente ela não aceitou, sabe? E na verdade, no contexto histórico, seria difícil de aceitar. Porque de repente você tem seus filhos, eles são tirados para pagar uma dívida com os gibeonitas. Que culpa tem você? Que culpa você tem que os seus filhos foram tirados? Mas o que acontece? Deus tem misericórdia em tudo. Deus tem misericórdia em todas as fases da nossa vida. Ainda que um mal nos aconteça e nós não saibamos o porquê desse mal acontecer, acontece que esses filhos que foram mortos sem eles pedirem, precisar, é óbvio, ninguém precisa ser morto, mas, sabe, eles não mereciam, entende? Só por ser parente de Saul. Então, essas pessoas, mesmo que eles fossem enforcados, Deus tem um plano para isso, sabe? Assim como crianças, Deus tem um plano para isso. Deus sempre tem um plano em tudo. Deus faz de tudo que é mal, bem. Deus resgata de tudo que é mal, um bem. Por mais que a gente não entenda, por mais que doa, por mais que a gente não consiga entender o plano de Deus naquele momento, né? Às vezes são acidentes, incidentes, a gente não consegue entender aqueles planos,
mas Deus transforma tudo que é mal em bem. E eu creio que crianças, elas vão direto para o reino dos céus. Eu creio nisso por causa da palavra de Deus que fala que as criancinhas são deles. Então eu creio que as crianças, elas vão direto, tá? As crianças, elas não têm, eu creio que elas não têm que esperar pelo juízo final. Eu creio que elas vão direto para os céus. Mas eu creio que aquilo que ficou de nós, porque quando acontecem acidentes, quando acontecem incidentes, nós ficamos com os nossos pedaços aqui. O que vai ser de mim agora? Né? O que será de mim agora? E eu creio que esses pedaços é o que Deus vai fazer melhor. Deus reconstitui cada pedacinho nosso. Deus trabalha aquilo para o nosso bem. Por mais que seja uma dor, toda dor tem um propósito. E Ele vai trabalhar nessa dor para fazer o bem a outras pessoas, para consolar outras pessoas, sabe? Eu vejo muito isso, e eu tenho visto isso na dor da mulher dos trigêmeos, né? A Daisy. A Daisy, ela tem pegado a dor dela e ela transformou num projeto, que é o projeto Girassol. E ela tá abençoando mães atípicas. Da dor dela, ela tá fazendo florescer. Eu sei que tem você aqui, né, amor? A Lucilene, que da dor dela, ela fez nascer, né? Deus fez nascer. E ela ajuda crianças e trabalha com a mente, com o coração dessas crianças, sabe? Então eu acho que Deus, a partir da nossa dor, Ele transforma isso. Tem a Adriana aqui, né, Adriana? Que por passar pelo autismo, também ama mães atípicas e tem vontade de instaurar Deus no coração delas, sabe? Então a nossa dor não é pra gente parar nessa dor, não é pra gente ficar nessa dor, é pra gente... Deus quer trazer beleza desse ponto, Deus quer trazer restauração de vidas desse ponto, dessa dor. Eu acredito muito nisso. Eu sofri muitas dores, não como vocês, é claro, mas eu sofri muitas dores a respeito do emocional e hoje eu posso ajudar pessoas com isso. Então eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, se nós amamos a Deus e fazemos o bem para Ele, fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer, que o bem é fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, Ele vai transformar a nossa dor em flores para outras pessoas. Em situações, em testemunho, para que elas possam passar pela dor delas também, tá? Isso aqui é uma mãe sofrendo, infelizmente a Rispa, ela tá sofrendo, e aí Davi vai tentar amenizar essa dor. Ele não vai conseguir amenizar, até porque foi ele que entregou, tá? Mas ele vai dar um fim decente aos corpos desses filhos, ó. Quando soube que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Lembra que eles cortaram a cabeça, não eram os amalequitas, eram os amalequitas? Era um povo que o Saul estava lutando contra. Deixa eu ver quem que é o povo, se eram os amalequitas. Peraí. Ele vai pegar esse povo, peraí que eu vou lembrar. Esse povo corta a cabeça do Saul e do Jonatas. O Davi pega a cabeça deles e leva para ser enterrado. Mas o corpo fica em Jabes de Gileade, tá? Então ele vai pegar o restante dos ossos que tá em Jabes de Gileade, né, os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus, então não foram os amalequitas, foram os filisteus que mataram Saul e mataram o Jonatas. Então, ó, os filisteus tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi só levou a cabeça dos dois, porque na verdade Davi não levou, foi entregue para ele. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens de Saul e de Jonatas, tá? Os que haviam sido enforcados. Então, como uma restituição, que na verdade é como se fosse uma honra,
tá? Porque Saul era um rei, Jonatas era o filho do rei. Então, para que aqueles descendentes fossem honrados, né? É mais ou menos uma honra. Ele pega esses ossos e enterra todo mundo junto, afinal era da família. Só que esses 7 não tinham como se diz, o padrão dos outros, né? O rei e o filho do rei era de um status, os outros não, eram apenas descendentes. Mas para dar uma honra, um enterro decente, o Davi faz isso, tá? Lembrando que foi o Davi que entregou. Ele entrega porque naquele tempo era um costume, ele acredita, ele tá fazendo o que é certo, mas de todo jeito não tira a crueldade do fato, né? Então, ó, aí ele fica sabendo o que Rispa fez, ele pega os ossos, enterra, então fala, ó, 14, sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zelá, no território da tribo de Benjamim. Saul e todos eles eram da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Então, depois que foi restituído, né, foram entregues esses filhos, acaba a história, fica olho por olho, dente por dente, né? Eles desobedeceram, que eram para proteger o povo gibeonita. Saul foi lá e matou o povo gibeonita. Houve seca, por quê? Porque eles desobedeceram, Saul desobedeceu, e Saul era o representante de Israel. Foi entregue esses filhos, inocentes, mas foi entregue. Aconteceu tudo isso, e aí Deus começa a ouvir de novo o povo, né? As orações do povo. Há muita injustiça na Bíblia e há muita injustiça na vida, sabe? Eu vejo que, na verdade, depois que o pecado entrou na terra, houve doenças, houve morte, houve miséria, houve acidentes, incidentes, e a injustiça chegou. E infelizmente a injustiça ela não vai embora. Ela não vai sair desse nosso mundo terreno, porque há leis aqui nesse mundo terreno. Deus deu o mundo, né? O mundo, as coisas, os animais, a terra, para o ser humano. E o ser humano entregou na mão de Satanás quando obedeceu, né? Comeu da fruta. Jesus veio e restituiu a vida eterna. Mas infelizmente, pelas leis desse mundo nosso aqui, o pecado está aqui. O mundo jaz no maligno. E nós não vamos ter como, a não ser quando Deus destruir e instituir o reino dele aqui na terra, né? A cidade, a nova Jerusalém descer do céu. Infelizmente, nós não teremos um outro tipo de vida. Aliás, o mundo vai só degradar. Ele vai só piorar. Entendeu? E sim, os justos muitas vezes pagam por coisas que nós não deveríamos pagar, apenas pelo fato do pecado ter entrado no mundo. Mas isso não significa que nós precisamos viver tristes, amargurados, sofridos, porque Deus instituiu vida eterna e lá nós iremos encontrar com os nossos. A palavra fala que nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu. Nós não teremos mais medo, dor, angústia, tristeza, amargura. Não teremos mais os sentimentos de perda daqui, mas nós iremos reconhecer os nossos lá no céu. É por isso que é tão importante o casamento e a nossa família, os nossos filhos, sobre quem a gente institui um casamento. Porque para Deus a gente está jurando que vai levar essa pessoa para a eternidade. E nós iremos nos encontrar com os nossos filhos, nós iremos encontrar com o nosso cônjuge, com a nossa mãe, com o nosso pai, e agora num corpo já glorificado e restituído. E que bênção não será levar a nossa família para o céu, não é? Que Deus abençoe vocês, que vocês permaneçam na presença do Senhor, porque tudo que há na nossa vida, desde as dores, o sofrimento, as angústias, só Ele tem o poder de restituir. Só Ele pode transformar das nossas feridas flores para outras pessoas. Se a gente sair da presença dEle, infelizmente é trevas.
é tristeza, é angústia, é dor, é confusão, é desolação. Eu lembro que eu passei 3 dias longe da presença de Deus no começo da minha conversão, né? Há uns quase 3 anos atrás, uns 2 anos e pouco. E eu pequei, eu saí da presença de Deus por 3 dias. Eu creio que Ele fez isso para me mostrar como era, né? Porque eu já tinha a sensação de andar todos os dias na presença dEle e uma paz, porque a gente tem uma paz na presença do Senhor. E quando eu saí da presença dEle por 3 dias, ai que inferno. Gente, parecia que o inferno tinha descido na terra. Uma angústia, uma opressão, uma dor, um sofrimento, uma confusão mental. Eu chorei por 3 dias seguidos. Era eu pensar, eu chorar, eu pensar, eu chorar. E o coração perdido, confuso, sabe? Então, assim, pra mim aquilo foi uma prova do inferno. É a falta de Deus, é a falta da presença. Então eu acho que o inferno, por mais que a gente não sabe, é lógico que na Bíblia está escrito que há um lago de fogo, mas a gente não sabe como será esse lago de fogo, né? Esse inferno para Satanás e as pessoas que não irão para a eternidade com Deus. Mas a falta da presença de Deus já é uma verdadeira confusão e inferno. A falta de paz já é o inferno literal. Então eu acho que é óbvio que será bem pior, né? Imaginável. Mas eu creio que ficar longe de Deus não é bom para ninguém. E as pessoas que não têm Deus, né? Que não têm Deus assim, que não vivem dentro da presença de Deus, elas vivem isso diariamente e não sabem. Quando eu voltei a ficar sem a presença de Deus, eu percebi, cara, como que eu pude viver isso a minha vida toda quase? É terrivelmente terrível. É uma confusão de pensamento, você fica assim, ó, que nem uma folha literalmente jogada ao vento. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, é horrível. Então, graças a Deus, eu pedi perdão, me arrependi, voltei para o caminho certo e nunca mais eu deixei de ter paz. Graças a Deus eu tenho paz diariamente, apesar das tribulações. Então, que você possa continuar na presença de Deus, porque só há paz genuína aqui, na palavra, no descanso, em Jesus, em Deus, tá? Deus te abençoa, que Ele transforme tudo que é ruim em nós em bênção, em nome de Jesus. Obrigada por assistir, tá, meninas? Tchau, até amanhã.